Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu farei uma breve revisão do primeiro, do segundo e do terceiro capítulo. Eu vou me ater mais ao segundo e ao terceiro, e a parte do primeiro capítulo eu vou passar mais rapidinho, pois eu acabei gravando um vídeo e deu um vídeo de 32 minutos, e eu acho que vocês não vão ter paciência de ficar me ouvindo 32 minutos. Então eu vou tentar fazer uma breve revisão do primeiro e me ater mais ao segundo e ao terceiro, tá? Que a gente não estava de forma presencial. Então, no primeiro capítulo, nós vimos os sistemas de numeração, né? Vimos lá, né, que os números estão presentes no nosso dia a dia, vimos que as pessoas, as civilizações, sempre tinham necessidade de contar, faziam risquinhos em ossos e também contavam as pedrinhas. Falamos também sobre o osso e Shengo, né? Trabalhamos o sistema de numeração egípcio, o sistema de numeração maia e o sistema de numeração romano, né? Onde nós temos os símbolos para representar e cada sistema de numeração também tem as suas características, tá? Sendo que o maia, ele vai ser posicional, bem como o romano e o decimal. Os que têm base 10 seria o egípcio, o romano e o decimal. O sistema com base 20 é o sistema maia e que tem um símbolo para o zero, o sistema maia e o sistema decimal. Nós vimos também as classes, as ordens dos números. Aqui nós temos alguns exemplos. Nós também vimos aqui sobre as sequências numéricas, que seria uma forma de você dispor, né, um desenho ou uma numeração seguindo uma regra de formação. Vimos também que sobre os números naturais, esse conjunto dos números naturais inicia-se aqui no zero e segue para o infinito. Tem esse símbolo aqui, geralmente é representado entre conchetes, né? Temos também os símbolos de maior, menor ou igual, antecessor, sucessor e consecutivo. Nós trabalhamos sobre a adição e subtração, a divisão e a multiplicação também, né? Então, nós fomos vendo assim, as propriedades da adição, as propriedades da multiplicação. Também vimos aí as formas e recordamos as divisões. E também falamos aí sobre as expressões numéricas. Então, quando a gente tem uma expressão numérica, nós vamos resolver sempre o que está dentro do parênteses para o primeiro, nós vamos resolver as operações que estão dentro do parênteses e seguindo a seguinte ordem, né? Primeiro a gente vai resolver as multiplicações e divisões conforme aparecerem e depois, por último, as somas. Essa que é a questão, a diferença aí, não podemos sair resolvendo as expressões de qualquer forma, temos que seguir essas ordens. Múltiplos e divisores, então um conteúdo que nós trabalhamos também esse bimestre. Os múltiplos de um número, então, é o resultado da multiplicação desses números por outro número natural. Ou seja, quando a gente tem os múltiplos, quando a gente fala em múltiplos, nós estamos falando das tabuadas, né? Então, os múltiplos de 2, olha só, 2, 4, 6, 8, 10, 12, são os múltiplos de 2. Os múltiplos de 7, 0, 7, 14, 21, 28, esses são os múltiplos de 7, né? São os números que estão na tabuada dos números, né? São as sequências numéricas. Olha só, nesse caso aqui, nós estamos falando já do mínimo múltiplo comum. Então, para determinar o mínimo múltiplo comum, você vai escrever todos os múltiplos do número, todos os múltiplos do outro, vai observar quais são os menores e escrever ali o menor deles, com exceção do zero, porque o zero é múltiplo de todos os números. Os divisores de um número. Aqui nós temos que pensar nas multiplicações. Todos os números que multiplicados dê 36. Por exemplo, 1 vezes 36 dá 36. 2 vezes 18, 36. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 9, 36. E 6 vezes 6, 36. Então, todos esses fatores são os divisores de 36. Então, olha só, os divisores de 36. O 1 é divisor de todos os números, tá? Então, 1 vai aparecer em todos. O 2, o 3, o 4, o 6, o 10, o 12, o 18 e 36. Nos múltiplos, né, são infinitos os múltiplos. Já os divisores são finitos. O maior divisor de um número é ele mesmo. Então, quem é o maior divisor de 36? O 36. E o menor vai ser o 1. Quando a gente vai montar a sequência dos divisores, você vai montar, então, começa com 1, e você vai pensando lá, será que o 2 divide? Será que a divisão dá exata 36 por 2? Dá exata, então o 2 é divisor, né?
e aí você vai encontrar todos os números que são divisíveis. Quando você chega na metade do número, então, por exemplo, a metade de 36 é 18, o próximo número é ele mesmo, tá? Então, é bem tranquilo essa parte também de divisores. Se você sabe bem a tabuada, você vai bem em múltiplos e divisores. Aqui nós estudamos também os critérios de divisibilidade, e isso tá um resumão aqui para vocês. Olha só, todo número que for par é divisível por 2. Tá? Então, quando que o número vai ser divisível? Quando a divisão der exata, quando não sobrar resto. Quando que o número será divisível por 3? Quando a gente soma os algarismos, e se esses algarismos forem múltiplos de 3, a divisão será exata. Então, você deve somar os algarismos, né, para saber se os números se o número vai ser divisível por 3. O número é divisível por 4 quando os algarismos das dezenas e das unidades forem múltiplos de 4. Será divisível por 5? Todo número que termina com 0 e com 5 será divisível por 5. O número será divisível por 6 se ele for ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3. Então, se ele for divisível por 3 e for divisível por 2, ele será divisível por 6. Nós temos aqui também um número que será divisível por 8. Quando que o número será divisível por 8? Quando os 3 últimos algarismos forem múltiplos de 8. Então, você vai observar o algarismo da centena, da dezena e da unidade. Se esses 3 últimos forem divisíveis por 8 ou múltiplos de 8, né, ele será divisível por 8. O número divisível por 9, também nós temos que somar os algarismos. Somando os algarismos, o número for múltiplo de 9, vai ser divisível por 9 também. E todos os números cujos algarismos das unidades for 0 é divisível por 10. Então, todo número que termina com 0 será divisível por 10. Nós temos aqui também o máximo divisor comum. O máximo divisor comum, para você descobrir ele, você deve colocar todos os divisores dos números, né? Então, por exemplo, se eu quero saber o máximo divisor comum entre 12 e 36, você vai colocar todos os divisores de 12, começa sempre pelo 1, né? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Todos os divisores de 36, você vai observar qual é o maior divisor dos dois, né? E vai colocar ali. Então, isso chama-se de MDC. M de máximo, D de divisor, C de comum. Continuando aqui, nós também estudamos sobre os números primos e números compostos, e isso vai depender da quantidade de divisores. Se o número tem apenas dois divisores, né, tem 2 divisores ou 1 e ele mesmo, ele será primo. E se ele tiver mais do que 2 divisores, ele será um número composto. O número 1 ele não é primo nem composto, né, porque ele tem apenas um divisor e esse divisor é ele mesmo. Então, aqui nós temos o exemplo do 6, o 6 é composto, né, porque ele tem mais do que 2 divisores, e o número 7 é primo, porque ele tem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Se você pensar nas tabuadas, aqueles números que não aparecem em nenhuma outra tabuada são números primos. Por exemplo, o número 23. O 23 está em alguma outra tabuada? Pensem lá, o 23 não está, né? O 23 só está na tabuada do 1 e na tabuada dele mesmo, então ele é primo. É importante que vocês saibam, né, sobre os números primos, saibam quem são os números primos. Tá? Então, anota no papel, cola na parede, faz um cartaz, porque é importante que vocês saibam disso, porque sem saber disso, vocês não vão conseguir ir para a próxima parte do conteúdo, que é sobre a decomposição em fatores primos. O que seria essa decomposição em fatores primos? Por exemplo, aqui o número 18. O número 18, ele pode ser escrito de forma diferente, como sendo 2 vezes o 9. 2 vezes 9 não é 18? Certo. Mas como essa decomposição, né, essa multiplicação, só podem aparecer números primos, você precisa saber, precisa lembrar que o 9 não é primo e que o 2 é primo. Se o 2 é primo, eu posso escrever ele na minha decomposição. E o 9, eu vou escrever ele como sendo 3 vezes o 3. Olha outro exemplo aqui, 24. Pensa no 24, em qual multiplicação você pensa? Você deveria lembrar do 6 vezes 4. 6 vezes 4, 24. O 4, ele não é primo, então ele deve ser escrito como sendo 2 vezes o 2. O 6 também não é primo, mas eu posso escrever o 6 como sendo 2 vezes o 3. Desta forma, o 24 fica apenas com fatores primos. O 28 também, olha só, pensa no 28, 4 vezes 7, 4 vezes 7, 28.
O 4 não é primo, mas o 7 é. Percebam que o 4 deve ser escrito, então, como sendo 2 vezes o 2, e o 7 você apenas abaixa. Se 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 7, 28. Então, fechou aqui também. Outro processo que é bem interessante... Opa, acabei voltando aqui. Outro processo que é bem interessante e que eu quero que vocês prestem atenção é nesse aqui, ó. Olha só, o 90, tá? O 90 pode ser escrito da primeiro exemplo que eu passei para vocês, né? 9 vezes o 10, você você escreve o 9 como sendo 3 vezes 3, né? E escreve o 10 como sendo 2 vezes o 5, ficando apenas em fatores primos. Outra forma é vocês pegarem o 90 e fazer esse processo aqui, que é um processo de divisões sucessivas. Você pega o 90 e vai começar a dividir o 90, né, de cabeça mesmo, tá? De forma mentalmente, dividindo. Se eu dividir o 90 por 2, que é o primeiro número primo, vai dar 45. Aí, o 45 não vai mais dividir por 2. Aí você vai para o próximo número primo, que é o número 3. 45 dividido por 3 dá 15. E o 15 pode ser dividido por 3 de novo, que vai dar 5. Dividido por 5, que dá 1. Finalizamos aqui a decomposição, ficando na mesma forma, ó, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Então, este é outro jeito que é importante que vocês prestem atenção, né, na hora de fazer as divisões. Percebam que a gente coloca apenas o resultado embaixo de cada número, né? E também aqui, pessoal, uma informação importante. Se você quiser, né, se você tinha esquecido lá que o 3 é divisível que o 45 é divisível por 3 e pensou no 5, também pode, tá? Vai dar na mesma. Se você colocaria o 5 aqui, né, 45 por 5 daria 9 aqui, 9 dividido por 3 daria 3, 3 dividido por 3 daria 1. Só iria mudar a ordem. O 5 iria aparecer depois do 2, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Então, estaria certo também, tá? Então, teria mais essa forma de dividir. Continuando aqui, retas e ângulos, também nós estudamos. Vimos essas obras lindíssimas, né? Que eu fiquei super curiosa para conhecer. Espero que um dia eu consiga. Né? Então, com ideias matemáticas, aliou a matemática com a arte e formou aí desenhos tridimensionais que nos dão ideia de profundidade, né? E são muito bacanas. Nós vimos então também aqui, pessoal, sobre os elementos primitivos da geometria, o ponto, a reta e o plano. São elementos primitivos porque não existe uma definição, né? É algo muito abstrato. O ponto, quando a gente fala em ponto, é algo adimensional, ele não tem dimensão. Por isso que em um ponto passam infinitas retas. Né? Então, naquele exercício que vocês tinham para fazer, né? Quantas retas que passam por um ponto? Passam infinitas retas, porque ela é adimensional, ela não tem uma dimensão, ela não vai ter uma espessura, não vai ter um comprimento. Né? Então, olha só. E o ponto é representado com as letras maiúsculas do nosso alfabeto. Os pingos de chuva aqui estão representando o ponto. Reta. A reta nos dá a ideia aí, então, de uma rua sem curva, né? Nos dá a ideia de uma reta. E por 2 pontos passam apenas uma única reta. Então, se eu tenho 2 pontos aqui, o ponto A e o ponto B, nós vamos ter apenas uma reta. E a representação dessa reta vai ser com as letras maiúsculas do alfabeto. Ela é unidimensional, então ela só tem uma dimensão. E as retas, muito importante, elas devem ter essas flechinhas aqui, porque elas não têm início e nem fim. E na hora de representar, vocês devem colocar as letras maiúsculas e uma flechinha em cima, tanto para a direita quanto para a esquerda. Vamos ver agora sobre o plano. O plano é representado com as letras gregas do alfabeto, né, grego. Então, olha só, nós temos aqui uma letra grega minúscula, a letra grega alfa, é a representação desse plano. O plano, ele é bidimensional, mas ele não tem limite, tá? Ele é ilimitado em todas as suas direções. A superfície de uma parede pode dar ideia de plano. Segmento de reta e semirreta, e reta, né? São as 3 coisas que vocês devem prestar muita atenção. Um segmento de reta vai ter início e vai ter fim. Então, aqui nós temos o segmento de reta AB. Percebam que não vai ter flechinha na representação disso. A semirreta, ela vai ter um início, mas não terá um fim. Então, essa aqui é a semirreta ST. Ela tem origem em S e não tem fim em T. Então, ela tem uma continuidade em T. E também temos aqui a representação da semirreta T e S, onde iniciou em T e não teve fim em S, então teve flechinha. A flechinha vai ter apenas
uma direção, né? Aí nós vimos também sobre as retas paralelas concorrentes e perpendiculares, que é super simples, pessoal. As retas paralelas, elas, por mais que a gente prolongue elas não vão se cruzar, tá? Então, retas paralelas, elas não se cruzam, elas não terão pontos em comum. As retas concorrentes, elas se cruzam em um ponto, né? Então, aqui elas estão se cruzando no ponto P, e as retas perpendiculares, elas se cruzam formando ângulos de 90 graus. Percebam que está sendo formado aqui 4 ângulos de mesma abertura. Então, quando isso acontece, são retas perpendiculares. Aqui nós temos alguns exemplos de retas paralelas, né, as linhas de uma faixa de segurança. Nós temos também um exemplo aqui de retas concorrentes, que seriam os trilhos do trem, aqui quando eles estão se encostando. E retas perpendiculares são essas retas aqui, essas duas vias que estão se cruzando aqui, formando ângulos de 90 graus, então são retas perpendiculares. Vimos também sobre ângulos, e quando a gente pensa em ângulo, nós temos que lembrar do giro, de um giro. Um giro completo é o 360 graus, meia volta, né? Então esse giro aqui que a atleta deu é um giro de 180 graus, e 1/4 de volta seria o 360 dividido em 4 partes, ou seja, 90 graus. Nós também temos como fazer um medidor, né? Conforme eu expliquei na videoaula, mas que está aqui. Esse medidor pode ser feito com uma folha de papel, formando aqui uma esquina, né? Um cantinho aqui. E esse cantinho tem a medida de 90 graus. Os ângulos de visão aqui, quanto mais afastado do objeto, menor o ângulo de visão, é mais fechado o ângulo de visão. Quanto mais perto do objeto, maior o ângulo de visão. Tá? Voltando aqui um pouquinho, aqui nós também temos algumas considerações sobre ângulos. Os ângulos, elas são formadas por duas semirretas, e elas têm a origem dessa semirreta é no vértice O. Então, aqui é o vértice O, tem origem em O e tem infinito em A. Ele tem origem em O e é infinito em B. Então, aqui nós temos dois segmentos de reta, e essa abertura que nós temos aqui entre esses segmentos será o ângulo. Tá? Então, assim, o nome desse ângulo é o ângulo AOB. Ângulo AOB, onde o O é o vértice. Aqui nós também podemos observar que nós temos duas aberturas. Uma abertura aqui que está em vermelha, que é a menor, e uma abertura em verde, que é a maior abertura. Né? Essa abertura é uma abertura menor de 90 graus, e essa abertura aqui é maior do que 90 graus. Geralmente vai estar indicado qual abertura que o problema vai estar pedindo. Mas se não tiver indicado, a gente vai pegar sempre a abertura menor. Nesse caso aqui, então, o ângulo AOB. Chapeuzinho no O para representar o ângulo. Então, essa parte aqui eu já falei. Também vimos sobre as vistas, né? Então, a parte final do nosso conteúdo do terceiro bimestre foi sobre as vistas. Aqui nós temos a vista frontal do notebook, né? A vista lateral e a vista superior. A vista superior vista aqui de cima, né? Vista frontal de frente, vista lateral de lado. Então, a forma como a gente vê esses objetos depende da posição do observador. Tá certo, pessoal? A aula de hoje seria isso. É um breve resumo aí dos nossos conteúdos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.